Nós estamos estudando o livro de 1 João e nós vimos que esse texto fala sobre Jesus bem no princípio aqui, do livro, no primeiro capítulo, mostrando que Jesus veio a esse mundo, que Jesus veio para nos salvar, e ele, depois de afirmar que Deus é luz, ele fala a respeito das trevas, do pecado e das nossas atitudes, muitas vezes de não confessarmos os nossos pecados, de nos considerarmos justos, sem sermos justos. Nós falamos algumas coisas em resumo deste livro, dizendo que é um livro escrito para os crentes, para que eles pudessem estar firmes da sua salvação. 2 pontos, Aqueles que estão inseguros, que possam ficar firmes. Aqueles que estão firmes, mas uma firmeza sem um propósito firme da palavra, devem ficar precavidos, porque não é simplesmente por ter uma certeza de que está com Deus, é que se está com Deus. Esse livro veio combater o gnosticismo, pessoas que se levantaram dentro da igreja com ideias falsas, testemunhos falsos, doutrinas falsas, e ele se apresenta em meio a testes. Nós falamos que são 3 testes principais, para que, se você passando por esses testes, você pode dizer: não, eu sou salvo. Por quê? Então, em primeiro lugar, a questão da doutrina. Em segundo lugar, a questão do relacionamento, do amor. Em terceiro lugar, a questão moral. Então, basicamente, a gente vai encontrar esses 3 pontos aqui. Doutrina: aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que confessa que Jesus é Deus, esse é salvo, esse crê. Depois ele fala: aquele que ama seu irmão. A questão dos relacionamentos. E também aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. A questão moral. Então, basicamente, quando a gente vai estudando, a gente vai sempre tropeçar nesses pontos. Hoje nós encontramos 2 desses aqui. Quando nós lemos, ele começa falando sobre alguém que diz que conhece a Deus, mas não guarda o mandamento de Deus. Ele falha na questão moral. E depois, no versículo 11, ele fala sobre aquele que odeia o seu irmão, está nas trevas. A questão dos relacionamentos. Então, nós vamos ver um pouquinho desta passagem. Nós estávamos estudando a negação, a negação, aquele que diz manter comunhão, mas não mantém comunhão com Deus, este engana a si mesmo, engana seu próximo, engana a si mesmo, e de certa forma tenta enganar a Deus, E basicamente a continuação aqui é o mesmo assunto. Depois que ele fala que nós devemos confessar e não negar os nossos pecados, agora ele vai falar a respeito da necessidade de evitar o pecado. Olha que interessante: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então não está dizendo aqui que a gente consegue não pecar nunca. Aqui a ideia é que nós devemos evitar o pecado. Nós não devemos considerar o pecado normal, algo natural. É impossível alguém não pecar, mas é possível evitar, não é, irmãos? Quantas vezes por dia nós podemos evitar o pecado? Nós podemos sim estar cada vez mais distantes do pecado. Então nós podemos dizer o seguinte: o pecado na vida dos crentes deve ser um acidente e não um hábito. É o exemplo que sempre cito de alguém que vai fazer uma viagem e pode acontecer um acidente de furar um pneu. Mas ninguém vai fazer uma viagem, aí chega ali na saída da cidade, fura um pneu. Aí chega ali em Taquarivaí, fura outro pneu. Aí vai passando, fura outro pneu. Não é assim. Da mesma forma as nossas vidas. Nós vamos sim errar, pecar, mas nós não podemos nos conformar, E aí a gente percebe que a palavra aqui é um incentivo. Como que nós podemos conseguir isso? Como que nós podemos evitar o pecado? Ora, nós temos Jesus, um advogado junto ao Pai, Jesus. A palavra advogado aqui, ela está relacionada não só com a questão da salvação, mas de alguém que intercede, de um ajudador, de aquele que nos defende, aquele que está conosco. Nós podemos sim nos fortalecer em Jesus.
para evitar, para nos afastar do pecado. Sobre Jesus ser um advogado, a gente pode dizer que Jesus é um advogado perfeito. Aqui disse que ele é um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. É um advogado perfeito. E além de perfeito, é um advogado diferente. Bem diferente. Eu creio que todos nós sabemos um pouquinho, ouvimos falar um pouquinho do que é um advogado, né? Existem muitas séries, eu estava achando assim como, por que será, né, que existem muitas séries sobre advogado, e são umas séries que tratam o advogado como quase que um demônio, né, alguém que a lei é o que menos importa, se acertou, se errou é o que menos importa. O advogado ele vai estar ali tentando defender o seu cliente, ele vai usar os métodos que forem necessários. E aí é interessante o método do advogado de Jesus. Ele veio defender a nossa inocência? Não, ele vem e destaca a nossa culpa. É um advogado diferente. O quanto que ele cobra? O advogado, quanto melhor é, ele cobra mais caro. Jesus é o melhor advogado. E quanto que ele cobra? Não, pelo contrário, ele paga. Porque a nossa causa não é defendida de graça, ela foi paga por um alto preço. É um advogado eficaz. Um advogado, quando ele vai defender uma causa, ele pode ganhar muitas, mas ele não vai ganhar todas. E Jesus, ele é vencedor. Ele venceu a nossa causa, ele nos dá a salvação. O alcance, né, do sacrifício de Jesus, tanto que diz aqui no 2:2, pelos nossos pecados e ainda pelos do mundo inteiro. Alguém pode confundir aqui, entender que isso aqui é sobre universalismo, mas a ideia aqui é o mundo sem acepção e não o mundo sem exceção. É diferente, o mundo sem acepção e não o mundo sem exceção. Quando ele fala todo mundo, está relacionado a todos os povos, a todos os tipos de pessoas. Ele não faz discriminação. Se nós fôssemos esse advogado, não, eu vou defender a causa esse eu não vou salvar, esse aqui é desse jeito. Não, Jesus, ele salva e ele perdoa e ele defende a causa de todos, aqueles que ele quer, sem acepção de pessoas. E nós percebemos que ele é quem distingue os filhos, ele é quem salva, ele é quem nos dá vida. Então nós vemos que em Cristo nós temos nova vida. Essa é a primeira parte do texto, irmãos. Falava sobre pecado, que nós devemos confessar os nossos pecados. E agora ele fala, não pequeis. Que não basta confessar, né? Não basta admitir que somos errados. Nós podemos estudar a lição da semana passada, ou a mensagem da semana passada, e aprender, realmente, não adianta negar, eu ser falso diante dos meus irmãos, eu tentar me enganar dizendo que isso não é pecado, ou eu tentar dizer que Deus está errado, né? Porque se eu estou dizendo que não é pecado e Deus diz que é pecado, fazemos-lo mentiroso. Ah, tá bom, eu vou aceitar o meu pecado, e vou continuar vivendo nele? Não. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele fala então de Jesus. E aí, irmãos, é uma segunda parte. Quando, no versículo 6, ele diz que para permanecermos em Deus, nós devemos andar assim como Jesus andou. Não basta dizer, eu conheço a Deus. Então o tema muda um pouco. Agora o tema é, você conhece ou não conhece a Deus? Naquela época, muitos diziam conhecer a Deus. Os gnósticos, os intelectuais, acreditavam que o conhecimento de Deus era pela razão. Eu vou conhecer mais a Deus. Passado um tempo, eles começaram a entender ou achar que o conhecimento de Deus era na forma mística, sentir Deus. E qual que é o correto? O conhecimento de Deus vem pela obediência. Ora, sabemos que temos conhecer Deus. Por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso.
nele não está a verdade. Então muitos podem até conhecer Deus intelectualmente. Não, eu conheço o Novo Testamento, conheço os Evangelhos, mas aquele que diz conheço simplesmente, mas não guarda, não conhece Deus. Eu conheço, eu participo de vários cultos animados, cerimoniais, alegres, emocionais. Alguns tradicionais são até julgados, né? Vocês não conhecem a Deus, vocês não viram o que é Deus, né? Aí eles muitas vezes questionam porque nós não sentimos o poder de Deus. Apenas místico, apenas ritual. Muitos não conhecem a Deus, mesmo vivendo em ambientes de muita emoção. Então conhecer a Deus é por meio da própria revelação de Deus. É Ele que se faz conhecido. Aí que já começam as coisas, né? Deus que se revela para nós. E o conhecer a Deus vem pela obediência. Não há outra forma de se conhecer a Deus. Ele se revelou e nós o obedecemos. E é isso que diz o versículo 2, né? Se guardarmos os seus mandamentos. E é interessante o significado de obedecer aqui. Obedecer é uma palavra aparentemente dura, né? Parece que é algo ruim. Você deve obedecer. Mas é diferente, irmãos. Não é um obedecer de escravo no sentido de que você é obrigado a servir a Deus, a amar a Deus. Não é um obedecer de um trabalhador que você precisa, senão você perde o seu emprego. É um obedecer do quê? É um obedecer de alguém que quer, que deseja a vontade de Deus, que se satisfaz em andar nos caminhos de Deus. Então nós não estamos aqui, você tem que guardar o meu mandamento, aí você me conhece. Não, é ao contrário. Aquele que me conhece, guarda os meus mandamentos. Quando eu conheço a Deus, eu desejo obedecê-lo. Faz parte da minha vida. É a união que nós temos com Cristo, a união que nós temos com Deus, nos leva a amar, a obedecer a Deus, a servir a Deus. Por isso que diz aqui, João 14:5, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amamos a Deus e guardamos os mandamentos de Deus. 2:4, aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E aí a gente sabe que muitos estão convencidos de que conhecem a Deus, mas não. Mateus 7, 22 e 23 diz que eles vão dizer, muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor. E a resposta é, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. O interessante aqui é a ideia de que eu não os conheço, por quê? Porque vocês não me amam. Como dizem Senhor. Alguém diz para o outro Senhor e não obedece? Sim, Senhor, né? Que tom de respeito é esse? Senhor, o Senhor é um corrupto, né? O que adiantou? O Senhor é um miserável. Que respeito é esse? Não, Senhor, estou aqui, estou disposto, estou às tuas mãos. E esse obedecer da palavra de Deus exatamente faz com que nós estejamos imitando a Cristo. Aqui o versículo 6, como nós já lemos, ele é um resumo do que é obedecer. O que é obedecer a Deus? Aquele que diz que permanece nele deve assim andar como ele andou. Andar como ele andou. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso advogado, Ele é o justo, e Ele também é o exemplo para nós. E quem é filho de Deus anda conforme a Deus. E qual é a evidência que nós podemos aprender? Como Jesus andou? Jesus andou em amor. O exemplo de Jesus para nós é o seu amor por nós. E nós encontramos aqui então, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Sobre que mandamento ele está falando? Ele está falando a respeito do amor. O mandamento é antigo ou é novo? Aqui dá um nó na cabeça da gente, porque ele começa dizendo: amados,
não vos escrevo mandamento novo. E olha o que ele diz no versículo 8: todavia vos escrevo novo mandamento. Então ele não escreve mandamento novo, mas ele escreve um novo mandamento. Que coisa é essa? Não é uma incoerência aqui. O que ele está falando, quando ele diz eu não escrevo mandamento novo, porque ele está falando a respeito do amor. O amor não é um mandamento novo, sempre existiu, sempre existirá esse mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, está onde? Em Levítico 19, 18, então é um mandamento antigo já. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E como que esse antigo é novo, ao mesmo tempo é antigo? É a ideia de que esse mandamento, ele é ampliado em Jesus. Jesus ampliou o amor? Sim. Aqui dizia, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como que Jesus ampliou esse amor? Jesus amou entregando a sua própria vida para nos salvar. E então ele amou como a si mesmo? Ele amou mais do que a si mesmo, não é? Esse é o amor de Jesus. E nós percebemos então que é esse mandamento novo. Para quem? Devemos andar como ele andou. Então eu disse que os pontos do texto sempre vão girar em torno desses 3 testes teológicos, né? Se eu creio em Jesus, se eu creio na palavra, nas doutrinas, a relação do amor, né? Se eu amo meu irmão, e a relação moral, se eu guardo os mandamentos. Aqui já falou um pouquinho sobre guardar os mandamentos, e agora ele vai falar sobre o amor. Andar como ele andou. Que teste difícil para nós, irmãos. Nós temos tanta dificuldade nos relacionamentos. Nós temos tanta dificuldade de ter paciência uns com os outros. Mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa buscar, né, praticar essa palavra. E é isso que ele diz aqui. Esse é o mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha a seriedade aqui. Por que nós devemos amar? Porque quem não ama seu irmão, não conhece a Deus, não pode amar o seu próximo, não pode amar a Deus. Está nas trevas. Quem é das trevas? É o inimigo. Não podemos ser filho das trevas. Nós devemos amar ao nosso próximo. Nesse mandamento novo, há uma nova definição de próximo. O próximo para eles naquela época era o da tribo, é o amigo, é aquele que estava próximo no sentido do seu familiar. E quem é o nosso próximo? Aquela pessoa que está próxima, que se aproxima, que está conosco. Eu devo amar, eu devo ajudar, eu devo estar com esse próximo. E nós percebemos aqui que ele vai citar no versículo 10 uma coisa muito importante. Qual é a diferença entre nós vivermos em amor e nós vivermos em ódio? Aquele que ama, aquele que vive em amor, nele não há nenhum tropeço. E o contrário, aquele que não ama, aquele que odeia, aquele que busca o mal, ele é um tropeço. Ou você é um facilitador, ou você ajuda o seu irmão, ou você alegra o seu irmão, ou você é um tropeço na vida do seu irmão. Você pode desanimar o seu irmão, fazê-lo chorar, você pode fazê-lo pecar. Parece que às vezes a gente não tem a consciência, né, do quanto nós somos influenciados pelos outros e o quanto nós influenciamos os outros. Aquilo que nós levamos, aquilo que nós falamos, como nós caminhamos. Essa palavra tropeço aqui, ela significa uma pedra de caminho, uma pedra na viagem, no caminho. Imagina você viajando e se encontra com uma pedra. Quando eu li isso aqui, Cristina, eu lembrei lá da chácara, lá da sua casa, lá dos seus pais lá. O dia que eu fui lá, a Cristina levou a gente para um caminho estranho, eu passei por uma pedra desse tamanho assim, enorme.
Eu fui corajoso, né? Vi a pedra e falei, não, se está todo mundo passando, eu vou passar, né? Mas é uma pedra de tropeço. Nós temos que desviar dessas pedras. Imagine ser pedra de tropeço para os outros. É triste isso, não, irmãos? Guardar ódio, ser problema, atrapalhar os outros. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, é tropeço. Ao invés de bênção, se transforma em maldição. Ao invés de pacificador, se transforma em perturbador. Ao invés de apagar focos de incêndio, ele mesmo é um incendiário. Isso aqui faz parte de um comentário do Hernandes. Já pensou, irmãos? Nós podemos ser abençoadores. Como? Buscando amar o nosso irmão, ajudando o nosso irmão. Tem uma ilustração nesse livro que conta que um certo homem, ele andava de noite e ele viu uma lanterna, assim, um brilho de uma lanterna, para um lado, para o outro, meio torto assim, e ele ficou olhando aquilo e falou, o que será aquilo? Ele chegou perto e falou, mas deve ser um bêbado, alguém com uma lanterna. Aí quando ele chegou bem pertinho, ele viu que era um cego, uma pessoa cega, carregando uma lanterna. Ele falou, mas para que você, se você é cego, para que você está usando lanterna aqui? Ele falou, não, eu sou cego, e a lanterna não é para que eu veja, é para que os outros me vejam. Esperto ele, né? Ele não queria ser atropelado, né? Ele não queria ser tropeço na vida dos outros. E se eu não quero ser tropeço na vida de alguém, eu preciso ter luz, carregar a luz. Se eu ando nas trevas, eu vou ser tropeço na vida dos outros. Eu vou me ferir e eu vou ferir os outros. Quem é tropeço sofre muito. Porque andar em desamor faz tanto mal para a gente. Acredito que faz muito mais mal para a gente do que para o nosso próximo. E aqui então nós percebemos que nós devemos andar na luz. Nós não devemos ser tropeço na vida de ninguém. Nós devemos andar com Jesus. E aqui diz, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, nem sabe para onde vai, nem sabe para onde vai. Então, irmãos, aqui nós temos mais um desafio nessa noite, conhecendo essa passagem, né? Tão importante para nós. É um manual que a gente deveria sempre reportar, porque aqui está falando a respeito de uma certeza que nós precisamos ter. A certeza de que nós estamos no caminho de Deus, a certeza de que nós estamos andando com Deus, que nós estamos buscando a verdade, nós estamos buscando acertar mais. O que nós levamos hoje nessa noite, irmãos? O apelo de João, que nós possamos pecar menos. Aqui diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós devemos evitar o pecado. Evitar o pecado. Nós sabemos muito bem muitas coisas que nós podemos evitar dia a dia. E assim melhorando, né? Cada uma delas. Nós devemos ter essa consciência de que eu posso andar com Deus, porque eu tenho Jesus, o meu advogado, o meu ajudador, o meu intercessor. Jesus nos ama. Ele está conosco. Quando a gente lê a passagem de santos porque eu sou santo, é exatamente essa ideia, né? Eu não sou santo porque eu sou santo, mas porque Deus é santo. Eu sou santo porque eu me aproximo de Deus. Eu sou luz porque eu me aproximo da luz. Sou iluminado por Deus. Tinha um texto de ontem ou de antes de ontem que falava sobre santidade e dava o exemplo de um vaso, né? Um vaso é usado, ele é santificado pelo seu uso. Então esse vaso, não porque eu estou usando que ele ficou santo o copo não, viu, irmão? Mas se ele é usado, né? Esse vaso de planta aqui, esse vaso de flor bonita aqui, ó, ele faz parte de um momento. Ele está sendo santificado porque ele faz parte de um momento do culto. Se você pega esse mesmo vaso e põe lá no show lá de qualquer coisa lá, onde as pessoas estão buscando pecar, buscando a maldade, ele vai fazer parte do quê?
do outro ambiente. Ele se torna santo à medida que ele se aproxima de um lugar santo, à medida que ele se aproxima de Deus. É assim a nossa vida. Se você vai lá para um lugar que não presta, se você vai para o pecado, se você vai para as trevas, você é o quê? Você é trevas. Mas à medida em que você está com Deus, está com os irmãos, se aproxima de Deus, gasta o seu tempo servindo a Deus, você se torna santo. E a ideia do separado, né? Estou separado para um trabalho. Por isso eu sou santo. Eu sou santo quando eu estou mostrando, cantando a palavra, ou pregando a palavra, ou indo à igreja, estudando a palavra. Porque eu separei o meu tempo para as coisas de Deus. O tempo é algo mais precioso, né, que nós temos. Às vezes alguém pode pensar que dar dinheiro é importante, mas dar o tempo é a coisa mais preciosa, porque exatamente aquilo que nós temos é tempo, né? Porque dinheiro a gente lá não tem mesmo, né? Mas tempo a gente tem, não tem? E todo mundo tem o mesmo tempo. Agora, o que você faz com o seu tempo? Cada um faz uma coisa. E quando você sabe que o outro faz com o tempo, você fala: Jesus, o que ele faz com o tempo dele? É igual dinheiro, né? Para que fulano gastou dinheiro com aquilo? Para quê? Então santifique o seu tempo. Com a ajuda do advogado, com a ajuda de Jesus. E o que é santificar o tempo? É guardar os mandamentos. E é amar ao seu próximo e não ser tropeço. Que Deus nos ajude, irmãos. E nos momentos difíceis, nos momentos em que nós somos tentados a afastar dos mandamentos, possamos clamar por misericórdia. Nos momentos em que o ódio, o desamor vem no nosso coração, que a gente possa pedir perdão a Deus. E lembrar que ainda há tempo para amar, para ser mais próximo de Deus. Amar como Jesus. É mais do que a si mesmo. Então quando você encontrar alguém, lembre-se que você tem uma obrigação de amar mais do que a si mesmo. Se você tem um pedaço de bolo, né, dá a parte maior para o outro. Ame-a mais do que a si mesmo. Não divida ao meio. E não fique com tudo, né? Porque a tentação é ficar com tudo. Aproveitar que a Nádia não está aqui, eu achei engraçado um dia que tinha só 3 pedacinhos de chocolate, né? Chocolate. Aí eu comi os 3 lá, né? Aí ela falou: eu não queria mesmo. Ela também, né? Eu não deixei. Então come um, deixa 2 para o outro, né? Ame ao próximo mais do que a si mesmo. Nós vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Depois o Paulo Gomes vai cantar mais 2 canções. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por esse momento. Pai amado, somos desafiados pela Tua palavra, ó Deus. Muitas vezes é difícil, ó Pai, ouvir aparentemente novamente sobre a mesma coisa, ó Deus. Mas é o desafio diário nosso, guardar os Teus mandamentos, amar o nosso próximo, ó Deus, seguir a Tua doutrina, a Tua palavra. Só quem anda na luz pode dizer que está indo o caminho da luz. Só quem está, ó Deus, com Jesus pode dizer que tem um advogado, que tem a salvação. E que nós, ó Deus, nunca estejamos desanimando, nunca estejamos desistindo do caminho, ó Deus, pois só há esperança neste caminho que é Jesus. Obrigado, ó Pai, por esse momento, e que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que possamos aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos.